Já ouvi em um programa o Jorge dizer que ninguém vem para ser assassinado, mas já ouvi outros nomes importantes da doutrina espírita dizer que nada acontece por acaso. Um jovem de 20 anos era adorável, calmo, bom filho, trabalhador, universitário, caridoso e incapaz de fazer o mal a qualquer ser, e amava a vida. Esse jovem foi brutalmente assassinado, vítima de um assalto. Então, qual a explicação? Foi acaso ou estava determinado esse destino dele? Isso aconteceu com o meu filho. Eu lamento profundamente a história que você viveu. Indiscutivelmente, a perda dos entes queridos é a mais difícil de todas as histórias, as experiências que a gente tem. Principalmente quando são assim, quando a vida nos dá essa experiência de termos que nos despedir do nosso filho bom, do filho que amamos, do filho que não nos dá problema, que é amoroso, estudioso, educado, e de repente, numa circunstância desse tipo, a desencarnação acontece. Eu penso que eu possa compreender um pouco da sua dor. Não de maneira absoluta, porque não foi exatamente assim, mas eu sei como é a gente voltar para casa sem não ter mais o filho nos braços. Mas quero dizer que o que a doutrina espírita nos diz é que os nossos filhos, eles não vêm programados para serem assassinados, mas eles podem vir programados para desencarnarem aos 20 anos. O desencarne aos 20 anos pode se dar por um atropelamento, por um assalto, por uma doença fulminante, por uma queda dentro de uma sociedade cheia de tantos perigos que a gente tem. De repente, a pessoa cai do andar, cai de um elevador, cai num buraco que tem uma boca de lobo que não estava presente. Pode acontecer um acidente de trabalho, um fio elétrico mal posicionado. O certo é que o corte da existência humana aos 20 anos de idade, ele pode se dar por diversas modalidades. Isso não acontece por acaso. Porque é uma experiência dolorosa demais. Você vai levar essa história para o resto da vida. Os anos podem se passar, mas você nunca vai esquecer a história que você viveu. O tempo de convivência, a brutalidade do ato. E o que a gente tem de informação da doutrina espírita, quando essas coisas acontecem, é que o outro acaba sendo instrumento da lei, mas ele não era, na verdade, o agente da lei. O outro não veio para assassinar e ele não veio para necessariamente ser assassinado. Mas uma programação de uma existência curta, ela é plenamente possível. Por que isso? De repente, para os pais, é a oportunidade de reapontar as bússolas de suas vidas, redefinir as suas escalas de valores, se reaproximarem pela percepção de que se precisam, a capacidade de vencer os golpes que a vida nos oferece. Não sabemos quem somos nós, que história de vida trazemos no passado, o que fizemos no ontem, para que hoje tenhamos que viver o travo da ausência do filho quando sentamos à mesa, prato que fica sem ser virado.
talher sem ser mexido. São experiências muito difíceis. O Espiritismo vem nas nossas vidas para dizer: ele não necessariamente veio para viver o assassinato, mas a programação da desencarnação recente é uma perspectiva que acontece com muitos espíritos. Experiência para os pais, pela reeducação dos seus sentimentos e até uma redescoberta de propósito de vida, a descoberta de que os valores materiais não têm preço nenhum. Depois da perda de um filho, até o patrimônio que você tem, você olha e diz: meu Deus, para que me serve isso? Qual é o sentido que tenho, que eu estou buscando? Todos os nossos objetivos de vida são revistos. A minha relação com as pessoas muda porque eu olho para minha esposa e digo: do jeito que ele foi, você também pode ir. Um dia eu posso estar sozinho sem a sua companhia. Eu começo a conjecturar sobre a viuvez. Eu passo a ter um outro olhar sobre os outros filhos que a vida me dá. Então, para os pais, um conjunto de experiências. Para o espírito desencarnante, outro conjunto. Não somente desencarnar, mas aceitar a desencarnação. Esse segundo momento de morte, no qual a gente tem que aceitar desembaraçar-se dos pais que amamos, que estão vinculados a histórias que a gente precisa viver. Os nossos filhos desencarnam cedo porque eles têm histórias que justificam, que precisam ser experimentadas, não necessariamente porque eles são devedores da lei. Às vezes, o papel deles era exatamente esse: unir os pais, fazer o casamento, conviver com eles, dar a eles a certeza de que eles são capazes de amar a ponto de entregarem suas próprias vidas por alguém e, depois de cumprida a tarefa, dizer: agora eu volto para aguardar vocês do lado de cá. Se nós soubermos trabalhar as nossas emoções diante dessa perda, nós conseguiremos sair bem melhor depois dela. Existem muitas pessoas que, depois de um trauma dessa ordem, se reconstroem pessoas até melhores, passam a ter uma visão de vida muito mais aberta, no sentido do desinteresse pelas coisas materiais e pelo valor daquilo que o dinheiro não compra, que são as relações afetivas. Vamos nos fortalecer na fé, ao saber que a imortalidade é uma realidade, que os nossos filhos vivem. A doutrina espírita com a possibilidade de nos oferecer as cartas consoladoras, a chance de recebermos uma página escrita pelo nosso anjo que agora nos tutela. Ter essas experiências são fundamentais para que as experiências outras que a vida vai nos trazer, elas encontrem em nós uma fortaleza de espírito impressionante, decorrente do quê? Dessa serenidade que advém da certeza que a vida continua. Assim, respondendo à sua pergunta, o rapaz que infelizmente cometeu esse ato absurdo não veio para assassinar. E seu filho não veio para ser assassinado. Mas a programação existencial dele previa uma existência mais curta pelo conjunto de aprendizados que isso traria, e a perspectiva do assalto foi o instrumento do qual a lei se valeu para que ele pudesse voltar para o mundo espiritual. Nas situações em que isso vem acontecendo e que a gente recebe as cartas escritas pelos espíritos que desencarnaram nessa condição, tem uma fala muito recorrente naquilo que eles escrevem. Eles dizem com muita frequência: aquele que promoveu a minha desencarnação foi apenas um instrumento da lei para algo que poderia, que deveria acontecer, mas sem que necessariamente fosse por essa via. Ele, de certa maneira, acabou agindo, promovendo uma ação que era um escândalo, foi um escândalo, um trauma, uma dor. Então é necessário que o escândalo venha, que aquela desencarnação aconteça.
mas ai daquele que de repente se colocar na tentativa de ser um instrumento para que o escândalo aconteça. Ai daquele por quem o escândalo vier. A lei tem as suas próprias formas de fazer um menino de 20 anos desencarnar sem que ninguém precise se comprometer. Às vezes, alguém atravessa a história e se transforma em devedor da lei. Agora, todos os envolvidos estão num novo cenário, em que o perdão, a capacidade de superar essas questões, embora sejam tão difíceis, precisam ser exercidos pelo bem de todos nós, para que a gente consiga construir a sociedade de paz que a gente precisa, ainda que nos custe muitas lágrimas, muitas dores. Avise a sua esposa, avise para a mãe dele que o filho dela vive, que a morte não existe e que os nossos filhos, ainda que não nos visitem mais, abrindo a porta da casa e chamando pelo nome, eles continuam a estar junto conosco e a dizer que o amor permanece apesar daquilo que a gente chama de morte. Porque mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que eles continuam vivos.